e Relações Agrárias da OAB São Paulo tem a honra de recebê-los para o webinar Projeto de Lei do FIAGRO e Investimento no Agronegócio. A OAB São Paulo é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o presente evento observa em destaque. Objetivo: Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 15, vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. E o número 12, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Este evento conta com o apoio do Grupo Public e Risa Asset Management, a quem agradecemos. De igual modo, agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Marco Túlio Bastos Martani, presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Doutor Bernardo Felipe Abrão, vice-presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Doutor José Mário Neves Davi, advogado e membro da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Senhor Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlão da Public, jornalista pela PUC São Paulo, empresário, escritor, cronista, técnico agrícola, produtor rural, publicitário e atua no agronegócio há mais de 30 anos. Ele foi editor do Agroguia da Folha de São Paulo, da revista Gir Leiteiro e da ABC Gil, e da revista Zootecnia da ABZ, da revista Cenepol e da ABCBS. Atualmente é publisher da plataforma digital e da revista AgroRevenda, editor e membro do conselho editorial da revista Noticiário da Tortuga DSM e de várias publicações customizadas para clientes do Grupo Public. Conquistou os prêmios especiais Nelore Fest 2001 e BF Expo 2015, Prêmio Especial Expo Inter 2019, Comenda ABCI 2019 e foi eleito em 2012 Homem da Mídia pela ABC, Associação Brasileira de Criadores. É membro do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio do Fiesp. Também registramos e agradecemos o prestígio de aceitarem o convite para estarem presentes neste evento das ilustres personalidades. O excelentíssimo senhor Arnaldo Calil Pereira Jardim, deputado federal, presidente do Cidadania em São Paulo, engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, relator da Comissão Especial de PPPs e Concessões, titular na Comissão de Minas e Energia e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional e da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, Frente do Etanol. Integra ainda a Frente Parlamentar Agropecuária e relator do projeto de lei de pagamento por serviços ambientais. É membro do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura do Brasil. Bem como o senhor Paulo Victor Mesquita Prado, gestor do Fundo Terrax, sócio da Risa Asset Management e gestor de recursos humanos com forte atuação no setor agro. De igual modo, também saudamos e agradecemos as presenças dos participantes nesta plataforma Zoom, todas as autoridades, presidentes e conselheiros da OAB São Paulo. E informamos aos participantes que a emissão do certificado se fará com a numeração da correta forma
na plataforma Zoom. É necessário que entre com o nome completo e correto no usuário da plataforma Zoom. Não haverão emissões de certificados para nomes declarados incompletos ou errados. Para renomear seu nickname, será necessário sair e entrar novamente na sala. Se o campo nickname não aparecer automaticamente, acesse as configurações de sua conta e realize as alterações no perfil. E o prazo para emissão do certificado é de até 60 dias e o recebimento é por e-mail. Neste momento, convidamos o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo, neste ato, representando o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, para conduzir a abertura oficial deste congresso. Obrigado, Luana. Agradeço a palavra. Boa noite a todos os advogados, a todas as advogadas, estudantes que nos acompanham aqui, pessoas ligadas ao agronegócio. É um misto de alegria pela excelência do evento, mas, ao mesmo tempo, estamos numa fase muito difícil das nossas vidas, com muitas perdas. Eu queria fazer uma homenagem ao presidente da OAB de Franca, querido Marcelo, cujo pai tivemos notícia do falecimento hoje, também pelo Covid. Todo dia nós temos colegas sentindo este pesar, e amigos e familiares, portanto, uma fase muito difícil da nossa existência. E a OAB São Paulo além de se solidarizar com aqueles familiares que perderam seus familiares queridos, seus amigos, nós temos, ao mesmo tempo, nos esforçado muito para equilibrar um pouco esse momento de esgotamento mental, fazendo com que as comissões, as subseções possam levar conhecimento a todos aqueles que estão neste isolamento social que vivemos. E por isso que é um misto de tristeza, por um lado, mas também uma alegria neste momento, porque a comissão tem feito um trabalho fantástico com um grupo de advogados e advogadas espetaculares, comandando a comissão sob a presidência do nosso querido Marco Túlio, aqui presente, Bernardo Felipe, o vice-presidente, também conosco José Mário Neves, mas toda a comissão em si tem feito um papel digno de muito destaque. Não é esta a primeira grande marca da comissão, mas ela vem num crescente ao longo deste triênio que nos enche de orgulho. E hoje, participando deste evento importantíssimo, porque estamos tratando desse PL, se a memória não me trai, 5191, já em fase de sanção presidencial. Me corrijam, por gentileza, eu sou um criminalista me aventurando numa área totalmente pantanosa para mim, mas nos enche de fato de muito orgulho a atuação firme da comissão, trazendo esse debate, não tão tranquilo, porque temos aspectos muito polêmicos também relacionados a isso, sobretudo a questão do investimento estrangeiro nas terras, nos limites aí que podem eventualmente gerar muita discussão, mas este é o papel da comissão, este é o papel da ordem, fazer o debate, democratizar, que se possa sempre, através das manifestações, do diálogo, das opiniões, buscarmos sempre avançar e melhorar sempre a cada dia. Então, eu queria parabenizar verdadeiramente o trabalho maravilhoso da comissão, agradecer muito a gentileza dos convidados que se dignaram a deixar um pouco do seu tempo de lado para nos atender, o querido deputado Arnaldo Jardim, uma honra estar aqui ao seu lado, Carlos Alberto da Silva, o Carlão, também com muita propriedade para falar sobre a matéria, também o Paulo Vitor Mesquita Prado, um dos palestrantes. Muito obrigado a todos pela gentileza em aceitar o convite da comissão
que representa a OAB São Paulo. Agradeço também a todos os que estão presentes, vamos já caminhar para a abertura. E não poderia deixar de agradecer imensamente os colaboradores, a Danila e toda a equipe da comissão, Secretaria de Comissões e da Comissão de Cultura. São dezenas de eventos diários e a Secretaria tem cada vez mais dado conta do recado, cada vez com maior público, e a gente fica muito feliz em poder levar o conhecimento a todos e o debate a todos. Então, sem maiores formalidades, declaro formalmente abertos os trabalhos dessa noite, transmitindo um abraço ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que não pôde estar presente por conta de outro compromisso institucional também. Então, formalmente abertos os trabalhos desta noite. Agradecemos ao Dr. Ricardo pelas considerações na abertura. Para suas breves palavras e saudações, convidamos o Dr. Marco Túlio Bastos Martani, presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, gostaria de saudar o nosso vice-presidente, Ricardo Toledo Santos Filho, e agradecê-lo pela forma transparente que esta diretoria tem conduzido a seccional da OAB São Paulo, sempre agindo de forma pontual e combativa em todas as suas decisões, que se fazem necessárias em um momento tão turbulento como o que estamos vivendo por conta desta pandemia que se arrasta há mais de um ano. Não me canso de ressaltar que é uma honra participar da atual gestão da maior seccional do nosso país. Nascida às vésperas da Revolução de 32, e desde então vem empunhando a bandeira do Estado Democrático de Direito, travando lutas contra os abusos e desmandos deste difícil período que atravessa a nossa pátria, promovendo a defesa da liberdade de expressão, dos direitos humanos, da propriedade e da cidadania. Senhor vice-presidente, não há palavras que possam expressar o quão honrosa é a missão que me foi confiada por vossas excelências, ou seja, presidir esta comissão de agronegócio. E, através deste evento, cumprir com o principal pilar de nossa gestão, o auxílio na qualificação dos advogados militantes no direito do agronegócio e no direito agrário. Por fim, peço que leve os nossos cumprimentos ao presidente Caio, aos demais diretores e a todos os funcionários da OAB São Paulo. Gostaria de agradecer também aos palestrantes da noite, Dr. Paulo Vitor Mesquita Prado e o deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, que irão tratar de um assunto de extrema importância, que na atualidade faz parte da principal pauta para o agronegócio: o projeto de lei FIAGRO e o investimento no agronegócio. Sem dúvida nenhuma, o referido projeto irá fomentar o agronegócio brasileiro, gerando novos investimentos, trazendo desenvolvimento e, por consequência, aumentando a produtividade, a sustentabilidade e a geração de empregos no campo. Também agradeço a presença do jornalista Carlos Alberto da Silva, famoso Carlão da Public, pela participação nesta webinar e pelo apoio que tem dado na divulgação dos trabalhos desta comissão. Saúdo também o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e um membro desta comissão, Dr. José Mário Neves Davi. E na pessoa de ambos, agradeço a presença e a colaboração dos demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias desta seccional. E, neste momento, aproveito para reiterar a minha satisfação em poder fazer parte desta comissão, composta pelas maiores lideranças da advocacia bandeirante, no que diz respeito às relações agrárias e do agronegócio. Por fim, agradeço a presença de todas as autoridades presentes, os conselheiros estaduais, presidentes de subseção, presidentes e membros de comissões, advogados, estudantes de direito e todas as demais lideranças ligadas ao agronegócio e meio ambiente presentes nesta webinar. Por fim, devolvo a palavra ao cerimonial, na pessoa de Luana, a quem agradeço, para que dê continuidade aos trabalhos da noite. Gratos pelas palavras, doutor Marco Túlio. Com a palavra agora o doutor Bernardo Felipe Abrão,
vice-presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Faço minha as palavras do presidente Marco Túlio, presidente da nossa Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo, e quero cumprimentar especialmente o Dr. Ricardo Toledo, aqui representando o Dr. Caio, como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Muito obrigado, Ricardo, por prestigiar nosso evento e sempre nos apoiar. Essa gestão da OAB tem apoiado muito o setor do agronegócio, especialmente a nossa comissão. Todas as nossas iniciativas são muito bem recebidas, então fica aqui o registro do nosso agradecimento. Queria agradecer também o Marco Túlio por toda a abertura que nos dá ao realizarmos diversos eventos de interesse do setor, ao José Mário, que contribuiu muito na organização do evento, uma menção especial também à Dora, que nos prestigiou e nos ajudou a organizar o evento. E gostaria, sem mais delongas, de falar que o projeto do FIAGRO, fruto de uma batalha louvável do deputado Arnaldo Jardim, se transformou em um PL muito discutido e debatido, né? O PL 5191 de 2020, que altera a Lei 8668 de 25 de junho de 1993 para instituir os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, e a Lei 11.033 de 21 de dezembro de 2004. E qual foi a ironia do destino de que hoje é o dia mais importante, porque hoje é o prazo final para a sanção presidencial, que esperamos que venha sem vetos. Então, parabenizamos muito o deputado Arnaldo Jardim, muito querido e muito presente no setor. Gostaria que, de imediato, passar a palavra para ele, que vai fazer suas considerações. Antes, o José Mário vai também fazer um pequeno comentário, conforme nosso cerimonial. Mas, deputado, direcionado a você, muito obrigado pela presença nesse dia tão importante para o senhor, para essa luta que o senhor vem desenvolvendo há muito tempo em prol do agronegócio e com esse instrumento tão importante quanto o FIAGRO, que vai ser uma fonte alternativa de financiamento do agronegócio, que vai revolucionar o setor. Muito obrigado. Passo a palavra para a Luana, então, para ela continuar as apresentações. Obrigado. Gratos ao Dr. Bernardo. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Carlão da Public, jornalista pela PUC São Paulo, empresário, escritor, cronista, técnico agrícola, produtor rural, publicitário e atuante no agronegócio há mais de 30 anos. Com a palavra. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que diante de uma plateia tão seleta aqui, eu acho até que eu estou no lugar errado, né? Porque com certeza é o coração bom de vocês que faz a minha presença estar aqui. Bom, é o seguinte, já que eu estou aqui, vamos dar o recado. Nós estamos, a Public, como ela mencionou aí, a nossa empresa tem exatos 33 anos de dedicação 100% ao agronegócio. Desde o dia 23 de setembro de 1988, a gente trabalha nesse segmento, veste a camisa desse segmento, defende esse segmento, critica quando tem que criticar. Enfim, essa tem sido a nossa postura ao longo dos anos. O que é o que a gente chama de Grupo Public hoje? São 5 unidades de negócio distintas, uma agência de publicidade 360, que, enfim, entrega tudo o que uma boa agência de publicidade deve entregar, enfim, planejamento de mídia, gestão de redes sociais, uma série de atividades correlatas ao setor de publicidade. E nós temos hoje 4 plataformas de mídia, das quais esta revista é uma delas, a revista Agro Revenda, que é focada no trade de distribuição, nas revendas agropecuárias, lojas de cooperativa, enfim, os vários atores desse segmento tão importante para o agronegócio. A gente tem a outra plataforma de mídia, é o Fala Carlão, né, que começou em 2014, o primeiro Fala Carlão, lá no Nortão do Mato Grosso,
e de lá para cá nós já fizemos quase 4.300 entrevistas, e eu tenho tido a honra e a felicidade. Eu sempre digo o seguinte, que se Deus tivesse feito uma reunião comigo e pedido para eu fazer uma lista das pessoas que eu queria que ele colocasse no meu caminho, eu não teria coragem de pedir tanto para ele. Ele tem sido muito bom comigo nesses últimos tempos. Arnaldo, que está aqui presente, já esteve conosco, Bernardo, enfim, essa é a segunda plataforma nossa. A outra plataforma é um segmento novo, são 2 startups, uma se chama Falando de Bichos, e a outra que é focada nos pets, enfim, animais de companhia, e a outra é uma plataforma de saúde e felicidade, como a gente fala lá, chama Recalculando, baseado um pouco na minha experiência de vida aí nos últimos, de ter emagrecido 73 quilos sem fazer cirurgia bariátrica aí de 2 anos para cá. Então, assim, tem uma experiência muito grande e a gente resolveu contar um pouquinho dessa experiência para as pessoas. Enfim, esse é o panorama do que é o Grupo Public, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós apoiamos a OAB, é por isso que nós criamos um especial para debater e para trazer as pessoas da OAB para falar sobre o nosso sobre legislação, enfim, para falar sobre o tema, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Esse tema de hoje, o FIAGRO, é um sinal de que, eu acho assim, o agronegócio já cresceu tanto nos últimos 30 ou 40 anos, aí, 50 anos, desde a década de 70, né? Houve uma revolução. O nosso querido Paulinelli, se Deus quiser, vai ser nosso Prêmio Nobel da Paz, mas como eu gosto sempre de dizer o seguinte, o Paulinelli vai receber o Prêmio Nobel da Paz, se Deus quiser, pelo conjunto da obra. Mas o que ele tem dito sobre o futuro do agronegócio talvez merecesse um outro Prêmio Nobel. E a verdade, gente, é que o melhor de tudo dentro do agro, eu acredito que ainda está por vir. E esse projeto do deputado Arnaldo Jardim, com certeza, é um divisor de águas e coloca isso, coloca o nosso agronegócio nessa direção, na direção de que o melhor ainda está para acontecer. Bom evento a todos vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Gratos ao Carlão pelas explanações. Agora, com a palavra, o doutor José Mário Neves Davi, advogado e membro da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Obrigado, Luana. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer rapidamente ao Dr. Ricardo, que está representando o presidente Caio, e também ao presidente Marco Túlio, presidente da comissão, ao Bernardo, Dr. Bernardo, vice-presidente da comissão, Carlão, obrigado por estar aqui conosco, uma referência no setor, e aos nossos convidados da noite, que realmente estamos querendo ouvi-los, né? O deputado Arnaldo Jardim e o Paulo Vitor, que vai trazer também uma visão de mercado para a gente. Bom, como já diz o título, né, do evento, desse webinar, a ideia é a gente discutir algumas questões a respeito do FIAGRO, né, que surgiu com o projeto de lei 5191, criando o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, né? É um projeto de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que está aqui conosco, deputado federal, já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado e está aguardando a apreciação pela Presidência da República. Como já adiantou o doutor Bernardo, hoje é a data final para a manifestação da Presidência da República, né, eventual veto, que a gente espera que não aconteça, mas eventual veto ou sanção parcial. Se nada acontecer hoje, o projeto é sancionado na íntegra, que é isso que acredito que todo o setor está aguardando, todos que militam no setor estão aguardando, né, essa sanção na íntegra. Um projeto muito interessante, pode trazer, algumas pessoas dizem que pode ser uma revolução para o setor, né? E eu, particularmente, eu compactuo dessa opinião. Acho que pode trazer bastante modernidade para o setor, vai trazer novas formas de financiamento para o setor, para toda a cadeia agroindustrial. Nós já temos atualmente já existem no mercado de capitais, algumas alternativas de investimentos no setor.
tem inclusive alguns fundos imobiliários específicos, mas que inclusive o Paulo pode falar um pouco sobre o tema. Mas o FIAGRO realmente sendo sancionado o texto como ele foi aprovado nas duas casas, ele traz um rol muito maior, um espectro muito maior de investimentos no setor, não só nos imóveis rurais, mas também em títulos de crédito do setor, enfim, o rol é muito mais extenso. Por isso, justamente o nome, o Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, né? Você tem uma possibilidade muito maior de investimento no setor e também temos que considerar no cenário de Selic baixa, né? Agora uma perspectiva de aumento, mas não voltando a ser os 2 dígitos como foi um dia no nosso país, né? Também seria uma oportunidade muito interessante para investimento, né? Para pessoas físicas e jurídicas, para os entusiastas do setor, desse setor que é tão importante para a economia do país. Então, realmente, acho que é um ganha-ganha, um projeto ganha-ganha. Vai ser muito interessante para o setor, né? Para todos que estão envolvidos diretamente no setor e para os investidores também. Tem tudo para ser aí uma mudança de paradigma no investimento no agronegócio brasileiro. E, de novo, estamos acompanhando aqui, atualizar o tempo todo na página aqui do Congresso Nacional, acompanhando o projeto de lei para ver se tem alguma novidade, acompanhando aqui os amigos no WhatsApp, no Telegram, para ver se alguém traz alguma novidade. Vamos torcer para que seja sancionado o projeto na íntegra. Então, acho que vai ser muito interessante ouvir tanto o deputado, autor, e que pode nos dar toda essa visão legislativa, política, e também o Paulo Vitor, que pode nos dar uma visão bastante interessante de mercado dessa ferramenta, que tem tudo para ser muito interessante para o setor, e eu, particularmente, estou muito feliz e muito esperançoso com essa nova ferramenta. Tomara que possamos usufruí-la na sua integridade, na sua integralidade, perdão. Então, obrigado a todos. Luana, por favor, obrigado. Gratos ao doutor José Davi. E neste momento, devolvemos a palavra para a condução dos trabalhos como presidente e moderador deste webinar ao doutor Bernardo Felipe Abrão. Mas antes, vale relembrar aos participantes desta plataforma que para o recebimento do certificado apenas é necessário que renomeie o nickname de forma correta. Não é necessário enviar pelo chat nem o nome e nem o e-mail, apenas renomear na própria plataforma. O prazo para o recebimento do certificado é de até 60 dias. Com a palavra, o doutor Bernardo. Muito obrigado, Luana. José Mário, vamos deixar você com a missão de nos avisar se realmente tivemos alguma notícia da Presidência da República. O deputado também, Arnaldo Jardim, está bem informado aí, todo tempo conectado. O Paulo também me falou que está todo mundo monitorando. É como se a gente estivesse aqui vendo um placar de futebol ao longo do nosso webinar. Então, fica aí o recado para todos nós ficarmos atentos. Então, sem mais delongas, eu gostaria, para dar o início às palestras, primeiramente agradecer novamente a aceitação do nosso convite pelo deputado Arnaldo Jardim e pelo Paulo Mesquita Prado, todos dois autoridades nesse assunto. Então, convido agora o excelentíssimo senhor Arnaldo Jardim, querido deputado federal, presidente do Cidadania em São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura do Brasil, para suas considerações iniciais. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado. Eu quem agradeço. Primeiro, boa noite a todos, amigos e amigas. Gostaria de saudar a OAB, a seção São Paulo da OAB, dessa instituição que rima com democracia, com Estado de Direito, com defesa dos direitos humanos, e eu fico muito feliz de poder participar desse evento. Cumprimentando o doutor Ricardo Luiz Toledo dos Santos Filho, quero cumprimentar a direção da OAB, cumprimentar a todos os seus conselheiros, advogadas e advogados, saudar os estudantes que, em grande número, acorrem aqui nesse debate tão importante, desse segmento que parecia um segmento pequeno e que cada vez mais é uma alternativa de trabalho, no plano daquilo que já foi mencionado, do direito agrário,
do direito nas suas relações de produção, do direito nas suas relações de consumo também, tudo que envolve a atividade agropecuária, a atividade agroindustrial, que, para nossa alegria, é crescente e decisiva no país. Não há como não saudar a OAB nesse dia em que nós temos uma demissão de um ministro da Defesa que sai dizendo que ele zelou por aquilo que são as funções institucionais das Forças Armadas, a defesa da Constituição. Isso, a todos nós, soa como um alerta de que nós precisamos ter uma vigilância concreta em defesa do nosso Estado de Direito. Por outro lado, quero dar um testemunho também. A semana passada, eu participei de um debate com a OAB, lá do Espírito Santo, e nós falamos sobre concessões e parcerias público-privadas. Eu participei com a OAB de Porto Alegre há uma semana atrás, onde nós falamos sobre o pagamento por serviços ambientais. E amanhã eu vou falar com os nossos advogados, dirigentes da OAB de Campinas, também sobre pagamento por serviços ambientais. Então, uma alegria, como disse o nosso doutor Ricardo, que nesse tempo de pandemia há iniciativas, que nesse tempo de desolação há vida. E a OAB tem sido realmente vanguardeira nesse sentido. Quero cumprimentar o doutor Marco Túlio Bastos Martani, parabenizá-lo por coordenar esse segmento tão importante, que é exatamente a OAB com seu olhar para o agronegócio, um segmento, um departamento que tem tido muitas atividades, ajudado que é pelo doutor Bernardo Felipe Abrão, Patrício meu, Habib, tá certo? Nós que somos de descendência árabe, pelo que percebo, e estou em dúvida sobre o Zé Mário Neves, Davi, para saber se é Patrício também não, mas integram esse corpo dirigente tão importante aí. Cumprimentá-los, agradecer essa oportunidade, parabenizá-los pelo dinamismo que tem tido essa sessão da nossa OAB. Dizer que eu estou me sentindo na prateleira de cima. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do Carlão, do Fala Carlão, do Carlão da Public, do Carlão que é um apaixonado, é referência para o setor agro, ao tempo em que fui secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ele foi um grande inspirador para mim. Depois, indicado pelos meus colegas, secretários da Agricultura do Brasil, eu presidi o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. E muitos dos temas que nós tratamos lá, sobre defesa agropecuária, sobre a defesa do Brasil, no que diz respeito ao espaço no comércio internacional, aquilo que nós tratamos sobre vários temas, como, por exemplo, a correta e a profunda aplicação do Código Florestal, o Carlão esteve ao meu lado nessas trincheiras, eu lhe agradeço. E dizer que eu estou honrado de poder dividir esse debate hoje com o doutor Paulo Vitor Mesquita Prado, que, sem dúvida, de uma forma muito mais fundamentada, vai complementar ou até aprofundar ou trazer novo olhar sobre aquilo que eu vou falar de uma forma geral. Um engenheiro falando para advogados, então peço data vênia, tá certo? Já antecipadamente compreensão de todos vocês sobre aí algumas lidas com conceitos jurídicos, em que o doutor Paulo Vitor será muito melhor do que eu, ele que também que conhece profundamente a questão tributária e vai nos ajudar. Da onde que surge o nosso projeto de lei que institui os FIAGROS? Alguns chamaram de uma revolução, eu acho que tiveram cuidado, não foi algo leviano na expressão, isso está sendo considerado por todos os segmentos. Ele faz uma transformação, ele cria novas referências, ele altera a forma atual de como se conduzir. Então, nós estamos propondo o FIAGRO. Por que o FIAGRO surge agora? Arnaldo, foi uma feliz ideia sua? Não, eu fui portador de um debate coletivo, de um amadurecimento que nós fizemos no setor. Há algumas condições, e aí a minha verve de engenheiro
a gente fala as condições de temperatura e pressão para definir a conjuntura em que acontece. Nós estamos numa conjuntura de reforma do Estado. As reformas que nós desejamos e demos passos na reforma trabalhista, fizemos a reforma previdenciária, ainda que não completa, estamos querendo caminhar na reforma tributária, na reforma administrativa, ela é composta, este conceito, a reforma do Estado, de um conjunto de reformas, mas ela também se desdobra num conjunto de outras iniciativas. Menciono, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Aí se conforma uma nova relação entre Estado e sociedade, entre poder público e iniciativa privada. E vocês, operadores do direito, saberão compreender isso de uma forma muito precisa. Então, essa situação toda de uma reforma do Estado cria uma condição favorável para que venha a proposta do FIAGRO. Segunda condicionante, foi mencionado, acho que pelo Zé Mário, juros baixos. Isso cria também uma situação peculiar, porque há o outro lado da moeda, que são as pessoas que querem investir. Eu quero tirar os meus R$2.000 que tenho lá na poupança, porque hoje rende pouco, e eu quero migrar para investimentos de risco. E ninguém se animará mais a fazer um investimento do risco do que no setor, que é o setor mais dinâmico da economia. Não o ano passado, quando, mais uma vez, nós tivemos um ano de recessão e o PIB do agro foi positivo. Mas isso aconteceu nos últimos 6 anos, em que, ano a ano, quer seja anos de recessão, e nós tínhamos tido 3 anos anteriores, ou anos de crescimento, o PIB do agro descolou em relação ao PIB de serviços, em relação ao PIB da indústria, com uma performance muito diferenciada. Então, cria-se uma possibilidade de atrair o pequeno, o médio e o grande investidor que migram em busca de investimento de risco. Terceira condicionante, uma situação com dado e inflação controlada. Nós queremos manter isso. Por isso que no Congresso Nacional, mesmo nesse momento da pandemia, em que nós tivemos que fazer o auxílio emergencial, e eu o defendo, ele foi indispensável, é necessário, mas nós traçamos um horizonte de busca do equilíbrio fiscal. Mesmo no momento em que nós tivemos que repassar recursos aos estados e municípios, votamos uma PEC emergencial para flexibilizar a questão do endividamento, para dar condições ao governo federal para que tivesse condições peculiares de contratação e compra para fazer frente à pandemia. Mesmo assim, nós estabelecemos um cenário de busca do equilíbrio fiscal. Por isso que mantivemos a PEC do gasto, para dar o sinal de que isso será buscado, porque isso é fundamental como uma âncora para garantir o controle inflacionário, impedir que a inflação decole, como aqui também já foi alertado. Dadas essas 3 condições de contorno, nós temos que ver a situação do agro. E é muito importante mencionar que o nosso projeto agora do FIAGRO vem após nós termos trabalhado na Câmara a sanção e aquilo que foi a chamada Lei do Agro, a Lei 13.896, que fortaleceu as CPRs, criou a CIR, tá certo? Criou outros instrumentos, como o patrimônio de afetação, criando toda uma situação positiva em que o setor dá seguimento e diz que migra em busca de novas fontes de financiamento e isso integrando plenamente uma economia de mercado. No momento em que nós temos investimentos públicos limitadíssimos, não temos condições de manter um grau de investimento e isso significa que o setor agro, que esse ano a demanda por crédito será de 30% superior à demanda do ano passado, não pode ficar esperando o Plano Safra. Aliás, bem sabe o Carlão, vocês que acompanham o setor, que o setor não esperou o Plano Safra. O Plano Safra, que há 10 anos atrás era todo o cenário de financiamento para o setor agro, agora ele é responsável, dados da última safra,
ele foi responsável por 33% do investimento. Outro 1/3, aproximadamente, operações de barter, negociação direta com fornecedores de insumos ou equipamentos, para que o setor, tendo essa antecipação desses segmentos, ou de trades, ou do fornecedor do adubo, ou daquele que vendeu o trator, ou a colheitadeira, pudesse exatamente ter uma forma de se financiar. E, por isso, eu quero destacar que, na nova lei de recuperação judicial, nós tivemos ali também um capítulo referido ao agro, para dar a essa ação combinada estabilidade jurídica, para que isso pudesse exatamente sustentar o outro momento. O outro 1/3 é o setor que criou mecanismos próprios de financiamento. E é aí que vai entrar o FIAGRO. O FIAGRO, portanto, surge num cenário de conjuntura diferenciado que deve ser, por todos nós, registrado. O FIAGRO é um investimento, uma forma de investimento que tem o lado daquele que quer aportar recursos, pequeno, médio e grande, e aquele que deseja receber. Quem deseja receber? O empreendedor dos processos agroindustriais. Vai ter FIAGRO, e vão ter milhares de FIAGROs. Vai ter FIAGRO que vai se somar para constituir um volume de investimentos para investir numa fazenda de produção de grãos, ou fazendas de produção de grãos. Outros vão se somar para fazer uma planta de confinamento ou plantas de confinamento. Outros vão investir no setor de armazenamento, tudo aquilo que constitui a atividade do agro, a setor agroindustrial, como os fundos imobiliários, a quem nós nos referimos muito. Hoje, uma longa matéria de capa no jornal Valor Econômico diz da vitalidade dos fundos imobiliários. Hoje, a FPA, eu sou da diretoria da FPA, Frente Parlamentar Agropecuária, nós tivemos uma longa reunião com o doutor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para ajustar exatamente dinamismos de funcionamento de instrumentos como esse. E nós vimos ali o paralelo que tem o fundo imobiliário. Muito assemelhado a ele é que nós constituímos a ideia do FIAGRO. Ele entra, portanto, numa família bem-sucedida de fundos de investimento que cresceram nesse período recente, quando nós tivemos escassez de financiamento oficial, quando nós tivemos o BNDES revendo tanto a TJLP como o volume de recursos que tinha à disposição. O FIAGRO traz também um componente muitíssimo interessante, que é um componente de aperfeiçoar os instrumentos de governança. E nós temos uma série de segmentos, uma série de imóveis, uma série de iniciativas de gestão que poderão ter um salto de qualidade. Para chegar à ideia do FIAGRO, nós fizemos um diagnóstico do perfil, hoje, de produção agropecuária. E o Carlão sabe disso, os senhores sabem disso, advogados que são de grupos importantes ou de produtores também importantes, ou de pequenos produtores que têm uma relevância muito grande na formação do nosso setor, de que nós temos uma série de propriedades subutilizadas. Eu chamo da propriedade de terceira geração. Tá certo? A primeira geração formou e constituiu o patrimônio. A segunda geriu. A terceira, o herdeiro foi trabalhar na cidade. É um profissional liberal, tem outra atividade e fica lá a sua propriedade muito pouco utilizada, ou por dificuldade de gerenciamento, ou por dificuldade de investimento, e ele poderá aportar, por exemplo, esta propriedade num fundo. E nesses fundos nós teremos um salto de qualidade na governança, isso impacta a produtividade de áreas significativas do setor. Esta governança não é neutra. Na nossa abertura, foi mencionado pela Luana, quando falou do ideário da OAB, os compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ODS, tá certo? E nós teremos, na gestão do agro, do FIAGRO, em todos também, nas regras de compliance, compromisso com a sustentabilidade. Até porque eu sou, e me orgulho muito de sê-lo,
militante que sou do setor agro, do setor produtivo, eu tenho plena convicção de que o descompromisso com a sustentabilidade é de minoria, é de segmentos isolados, e o nosso setor, de uma forma geral, tem um grande compromisso com a sustentabilidade. E nós seremos cada vez mais presentes no cenário mundial de produção de alimentos, em todos os segmentos, no segmento também de produção da energia, a partir do setor agro, com um compromisso com a sustentabilidade. Está aí o plano ABC, agricultura de baixo carbono, está aí o plantio direto, está aí a integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-pecuária, que hoje já comporta 14 milhões de hectares dos 80 milhões de hectares que nós agriculturamos, produzimos, plantamos todo ano, e que são significativos, ajudam a alimentar o Brasil, parte do mundo, e esses 80 milhões de hectares não chegam a ser 10% do nosso território nacional. Nosso território nacional, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, são 850 milhões de hectares. E nós plantamos, cultivamos 80 milhões de hectares. Portanto, a governança tem transparência, tem compromisso com a sustentabilidade e tem claras regras de regulação. E será uma regulação estabelecida pela CVM. Nós já estamos, paralelamente, dialogando com a CVM sobre a regulamentação. Estamos muito embalados porque há uma consulta pública da CVM, nesse instante, já aberta há um certo tempo, sobre a regulação de fundos de investimento. E o FIAGRO estará nessa família de fundos de investimento. Tem algumas especificidades, mas terá aí muito bem contemplado a sua regulamentação. Portanto, o setor se entrosa muito com este novo momento, tá certo, do mercado de capitais que nós queremos abrir aí. Eu estou temendo ser longo e não podermos ouvir o doutor Paulo e fazermos o nosso debate, vou atalhar e vou direto em algumas questões. Primeiro, venda de terras aos estrangeiros. Há uma discussão feita no Senado, remetida à Câmara, há uma legislação hoje e há alguns segmentos que pretendem alterar as regras sobre venda de terra aos estrangeiros. O que o FIAGRO tem a ver com isso? Não tem a ver. O debate vai ser feito na ocasião própria. O FIAGRO permite adquirir imóveis, mas o FIAGRO não permite uso de laranjas, como a nossa legislação é muito mais passível de se ter. Hoje, de repente, o Sebastião não sei o que lá pode ter por trás dele o Shen não sei o que lá, ou um nome russo ou um nome americano. A legislação é muito mais permissiva, vulnerável ao uso de laranja. Cotista do FIAGRO, nós não podemos ter nenhum fundo FIAGRO, e serão vários, que tenha menos que 50 cotistas. Nenhum deles poderá ser detentor de mais de 10% do resultado deste fundo específico, tá certo? E serão auditados pelo Banco Central e pela CVM. É muito mais bloqueado. O debate sobre terras estrangeiras, não vou fazê-lo aqui, tem prós e contras, tudo mais, mas não, por favor, confundam o FIAGRO com o debate sobre terras aos estrangeiros. Há uma outra questão que foi levantada por alguns segmentos. Puxa vida, o FIAGRO é mais um instrumento que vai poder fortalecer o médio e o grande, e o pequeno. Primeiro, o FIAGRO não será restrito a grande e médio. Eu fui consultado por produtores orgânicos que querem constituir uma grande cooperativa e que estão se preparando para buscar um FIAGRO que financie esse nicho, que é um nicho muito interessante de produção de orgânicos, que pode dar um salto de qualidade. Se isso for composto com um aplicativo, dando credibilidade ao fornecedor, aquilo que é orgânico tem que ser orgânico para valer, acho, e fica uma dica, de repente outros surgem interessados. Isso pode ser uma explosão de consumo. Há outros produtores de granjas que disseram que se somariam para fazer isso.
Mas mesmo se nós disséssemos, e vamos pegar por suposto, que o FIAGRO vai ser mais utilizado pelo médio e pelo grande, qual será o resultado? O resultado é ótimo para o pequeno, porque nós teremos condições de concentrar o plano safra, os juros controlados para o pequeno e para o médio, para o PRONAF, tá certo? Para aquilo que é o segmento da agricultura familiar, do pequeno agricultor. Quando você cria outras formas de financiamento, você deixa que aquele que é o juro controlado, que você faz uma coisa, possa se vocacionar para o pequeno. Então, tanto pode estar presente, como pode estar ali. E não tem nenhuma renúncia tributária. O Paulo vai falar daqui a pouco sobre isso, talvez concorde comigo, eu nem ouvi ainda sobre isso, mas não há nenhuma renúncia tributária. A Receita, no debate que está se fazendo hoje no governo, para ver se veta ou não, diz que nós cometemos uma possibilidade de elisão, que foi o seguinte: quando uma pessoa aporta um imóvel ao fundo e recebe cotas, nós estamos propondo que não haja, nesse instante, uma caracterização de venda e uma incidência de imposto de renda. Nós estamos propondo que a venda será quando o fundo, ou ele, o cotista, alienar as suas postas. Então, nós estamos fazendo só uma diferenciação do momento de incidência, nenhuma isenção. E os 20% que incidem sobre os fundos imobiliários é o que nós estamos propondo para o FIAGRO, nada diferente, nada a mais. Hoje foi dito, eu estou numa ansiedade danada, às 8h30 nós temos uma reunião marcada da frente agropecuária, o núcleo de diretoria, eu, Sérgio Souza, mais 2 dirigentes ali, porque nós vamos montar a nossa estratégia. Ficamos de ter, a partir das 8h30, o comunicado oficial do governo sobre sanção. Desejo sanção plena. E aí nós vamos avançar na regulamentação e, junto com vocês, advogados, operadores de direito, botar de pé os FIAGROS. Se vier com veto total, não acredito, tá certo? Porque nenhum setor do governo defende isso. O MAPA, Ministério da Agricultura, defende sanção integral. A Casa Civil, sanção integral. A Secretaria de Governo, sanção integral. E o Ministério da Economia está dividido. O secretário ali de Política Econômica defende sanção integral. E a Receita propõe o veto a 2 dispositivos aí da legislação. Espero que não prevaleça isso. Se prevalecer, há uma grande mobilização do Congresso que analisará o veto. Eu não sei se o governo conseguirá manter o veto. Mas, acima de tudo, agradecendo e saudando e ficando à disposição, ansioso para ouvir o Paulo Vitor agora, eu digo, tá certo? Nós estamos com um formidável instrumento. Obrigado à OAB por ajudar a debater, discutir e divulgar o FIAGRO. E desde já, tá certo? Com muita alegria, dividir com vocês o meu entusiasmo. O FIAGRO fará uma profunda transformação no setor agropecuário, que tem tido um espetacular dinamismo, mas eu não tenho dúvida, poderá crescer ainda mais, ajudando o nosso país a recuperar a sua atividade econômica de uma forma mais pujante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Agradeço imensamente em nome da OAB, em nome da nossa Comissão de Agronegócios. Para nós, como nós dissemos, é uma honra tê-lo conosco num dia tão importante, né? Não só para o nosso setor, mas pelo belo projeto que foi gestado aí por suas mãos, por sua mente, né? E com a ajuda de várias outras pessoas, como o senhor bem mencionou. Quero já imediatamente passar a palavra para o Zé Mário Davi, que vai, então, fazer a apresentação do Paulo e trazer as considerações dele. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Muito interessante os pontos que o senhor trouxe para aqui para o debate. E agora eu queria trazer o nosso segundo convidado para essa conversa. Eu queria trazer aqui o Paulo Mesquita Prado, Paulo Vitor Mesquita Prado, ele que é gestor do Fundo Terrax, e ele é sócio da RISA Asset Management, é uma pessoa que está de mercado e do agro, né? Entende bastante dos dois aí e pode nos ajudar nessa discussão. Acho que, por favor, Paulo, fique à vontade para fazer suas considerações e depois a gente
no final aí, depois que você da sua fala, a gente bate uma bola. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Boa noite, né? Gostaria de desejar boa noite também a todos aqui no debate. Agradecer ao AB, né, a comissão, pelo convite, né, de poder trazer aqui os pontos que o mercado enxerga como positivos e que, como disse o ilustre deputado Arnaldo Jardim, com quem eu já tive o prazer de dividir algumas webinars aí, né, ao longo desse ano, do ano de 2020 e 2021, né, trazer o olhar do mercado sobre esse que é um projeto que vai mudar não só o setor agropecuário, como o setor de investimentos também, ligado, né, ao agronegócio. A gente entende que esse é um projeto que traz uma dinâmica diferente aos investimentos no setor, né? Ele abre uma porta de investimento hoje a investidores que estão fora, né, hoje desse mercado, investidores que não conseguem acessar os produtos de financiamento do agronegócio, né, participar da cadeia ativamente, né? Hoje, o mercado é muito limitado em termos de produtos, né, que possam financiar o agro ao longo da cadeia como um todo. Não é que é limitado de produto, na verdade. O que acontece é que os produtos eles são muito customizados e de difícil acesso ao investidor de varejo em geral, né? A gente entende que o Fiagro vem para substituir uma série de outros fundos que, na sua essência, não são desenhados para o financiamento da cadeia agroindustrial brasileira, né? A gente tem hoje, né, como financiar, por exemplo, uma dívida de um produtor rural, de uma agroindústria, através, por exemplo, de títulos que podem ser adquiridos por FDICs, né, fundos de investimento de direito creditório. Só que esses FDICs, eles têm uma característica de prazo, de remuneração, inclusive de regulamentação, bastante complexa e que não permite, por exemplo, que os prazos sejam muito alongados, né, de prazos de financiamento, por exemplo. A gente fundou, ano passado aqui na RISA, a gente fez a oferta do primeiro fundo imobiliário de terras agrícolas do Brasil, né? Esse fundo, eu digo, já disse isso umas 2 vezes, ele seria um Fiagro se já existisse o Fiagro, com certeza absoluta, porque as condições que o Fiagro coloca de investimento são muito mais interessantes para o investidor e muito mais interessantes para o cotista também, né? E para o tomador do recurso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, dentro do Fundo Imobiliário Risa Terrax, a gente tem várias restrições, dado que as leis do arrendamento, né, rural, elas voltam lá, né, lá em 1964, quando a gente fez, né, o Estatuto da Terra, né, que hoje regulamenta toda a parte de arrendamentos do Brasil. Então, o Fiagro trata desse assunto também e traz mais clareza, né, e mais confiabilidade, né, no produto, né? Então, assim, o que a gente enxerga hoje, o mercado como um todo enxerga é o seguinte: o Fiagro vem para abrir novas portas e abrir um novo bolso de financiamento para o setor. Não há o que se falar em renúncia fiscal, dado a questão do FII, é só você olhar, é só ver como os FIIs trouxeram receita ao invés de ser uma renúncia, eles diferem a receita, mas ela acaba vindo. Em certo momento, né, os detentores das cotas acabam vendendo essas cotas no mercado, né, e pagam os impostos relativos a essa venda, o que é muito mais controlado, na verdade, do que uma venda de gaveta, como se diz, né? Hoje o que a gente vê muitas vezes é que existe a venda da terra, isso não é registrado por anos, né? Então, na verdade, seria inclusive uma forma de monetizar, né, e dar mais clareza a essas transações ao longo do tempo, né? A gente entende dessa forma, tanto na venda de uma terra, por exemplo, para um Fiagro, para posterior venda das cotas, né, e recolhimento, quanto também
né, de vendas de fundos que são pulverizados e que têm uma destinação, uma regulamentação específica, assim como os FIIs, né, o que a gente vê é que tem uma maior liquidez ao longo do tempo e isso faz com que os impostos sejam pagos, né? Então, assim, não existe, na nossa visão aqui, um problema fiscal. Se houver algum veto nesse sentido, considero que é um erro, no nosso entendimento, né? Nós, do mercado como um todo, né, eu tenho bastante contato com vários outros gestores, a gente vem discutindo essa matéria há bastante tempo, eu vejo o mercado bastante aberto a esse fundo, a gente acredita que vários fundos serão abertos assim que houver a regulamentação pela CVM, né, assim que for aprovado e houver essa regulamentação, a gente deve seguir com a abertura de vários fundos FIAGRO no mercado. Aqui da RISA, por exemplo, a gente tem um núcleo especializado de gestão de agronegócio, né? Isso é o que o deputado Arnaldo Jardim trouxe como a parte de governança, né? Nós temos profissionais especialistas em análise de crédito, especialistas, né, em análise de ativos, especialista no setor, né, que estão há 10 anos no setor, por exemplo, fazendo dívida, né, financiando investimentos, né, conhecendo a realidade do setor. Isso é bastante importante, porque quando você tem, por exemplo, a emissão de um título direto para o mercado, um CRA, por exemplo, né, muitos investidores, né, até pela falta de governança de alguns entes do agro, né, o produtor rural dificilmente vai ter um balanço auditado por uma empresa de auditoria externa, né? Isso é bastante complexo. São poucos os produtores, por exemplo, que têm esse nível de governança dentro do negócio, né? Dificilmente esse produtor consegue avançar, né, na emissão de um título de dívida direta ao mercado, porque existe um processo de governança que impede que ele emita um título de dívida, dado que para o mercado de varejo em geral, de investidores em geral, porque o mercado limita essa emissão, por exemplo, a investidores profissionais, que têm uma capacidade de análise um pouco maior. Se você coloca o FIAGRO, né, quem vai fazer essa análise é o gestor, é a gestora, né, e vai poder trazer esse título para os investidores do fundo como um todo. A gente entende que dá muita liquidez para o mercado, né, assim como houve, né, com os títulos de CRI, por exemplo, com os fundos de imobiliários de papel, né, isso deve acontecer, por exemplo, com os CRAs, com o CDAWA, com outros títulos emitidos pelos entes da cadeia agroindustrial e que hoje são limitados em termos de investimento. Então, a gente acredita que essa liquidez vai ajudar não só o grande e o médio, como o pequeno, porque no final das contas, por exemplo, né, uma revenda que financia o pequeno vai poder emitir um título, né, e conseguir ter mais um bolso para poder se financiar, né? Então, assim, não só diretamente, né, como o deputado colocou, que no final das contas, através do Plano Safra, também vai sobrar mais recurso para financiar o médio e o pequeno, mas através também, por exemplo, das revendas. É um modo de financiamento indireto que vai ajudar bastante o setor. Então, é muito bem-vindo pelo mercado de capitais o FIAGRO, e a gente espera que ele seja sancionado para que o setor possa ter mais esse bolso aí para se financiar ao longo dos próximos anos. Dado o aperto fiscal que a gente vê, né, não só agora, como para os próximos anos, né, do governo, nada mais importante do que criar alternativas para o desenvolvimento do setor que hoje impulsiona a economia brasileira, né, e que tem toda a capacidade de crescer nos próximos anos, até num cenário mundial, se a gente for colocar dessa maneira, o Brasil é o hotspot, né, que a gente diz, né, é o local onde esse crescimento deve acontecer, dado todas as características que a gente tem de clima, relevo, etc. Então, a gente espera a sanção com bastante otimismo aí no setor financeiro, pessoal.
Muito obrigado, Paulo Vitor. Bem interessante todos os pontos que você levantou. Eu concordo com todos, particularmente. E agora a gente queria começar inicialmente a Dora Zanini, que faz parte da nossa comissão. Ela está aqui conosco, entrou agora aqui conosco. Dora, você gostaria de fazer alguma consideração? Seu microfone está no mudo, Dora. Pronto. Eu gostaria de... Boa noite a todos, boa noite, Jardim. Eu chamo o deputado Jardim aí, um prazer e muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Você me conhece há bastante tempo e sabe as minhas lutas aí pelo setor, e eu queria agradecer e queria fazer uma colocação aí para o Paulo, que estava falando, Paulo Davi, né? Eu queria entender, Arnaldo, que então as revendas, né, assim, o papel das revendas, porque inclusive hoje eu estou no Paraná e as revendas elas já têm um papel de financiadores, né? As revendas elas já fazem isso. Elas vão ter um papel mais assim, como o papel delas vai ser mais ativo. Vamos lá. Em termos de papel da revenda, hoje a revenda ela tem que se financiar através ou do fornecedor, ou de um banco, ou do capital do próprio acionista da revenda, para que ela financie o produtor no prazo safra, né? Porque ela adquire os insumos, né? Revende para o produtor no prazo safra. Então, durante esse período, né, alguém está financiando o produtor, seja o capital do acionista da revenda, seja, né, o banco que deu crédito para a revenda para que ela pudesse dar esse prazo, seja o fornecedor de insumos que também recebe da revenda a prazo, né? O que acontece é que a revenda, quando ela faz esse financiamento, o produtor emite uma CPR, né, para a revenda, né, para que a revenda tenha segurança da entrega de grãos, por exemplo, para pagar aquela dívida que foi absorvida na aquisição dos insumos, né? Por exemplo, você poderia compilar todas essas CPRs, né, esses títulos de dívida, e emitir um CRA, né? Hoje, esse CRA tem poucos bolsos, né, que compram esse título, por exemplo, ou as próprias CPRs diretamente, né? Quem compra uma CPR física hoje são pouquíssimos. Você, por exemplo, pode vender para a Bung, para a Cargill, para a Dreyfus, para uma trading, né? Ao criar o Fiagro, por exemplo, você pode criar um fundo que compra CPR física. Você vai criar fundos que vão dar mais liquidez para títulos emitidos de CRA que hoje estão limitados, né? Então, né, no final das contas, vai ser mais um bolso para financiar a revenda, né, que vai acabar financiando mais produtores, porque no final das contas tem um crédito maior disponível para elas. Obrigado, Paulo. Eu acho que o Paulo respondeu perfeitamente, eu não tenho nada a acrescentar. Aproveitar só para saudar a Dora. A Dora é uma guerreira. A Dora é uma liderança muito importante do setor. A Dora deve-se a ela muito de questionamento, espaço que nós demos no financiamento do setor, no equilíbrio do setor. Então, o Paulo disse muito bem, amplia as possibilidades de fluxo de recursos, mas só aproveitei para te dar um grande abraço, reconhecer mais uma vez publicamente o papel que você tem tido, Dora. Parabéns. Obrigado, deputado. Carlão, gostaria de fazer alguma pergunta, colocar algum ponto? Eu queria saber o seguinte, bom, sancionado o projeto hoje, né? Vamos imaginar, tudo certo. Eu queria saber do Paulo Vitor e do Arnaldo o seguinte: quando é que eu vou poder investir meu dinheiro no Fiagro? Quando é que vocês acham que isso vai estar rodando? A nossa expectativa como mercado
é que isso seja regulado pela CVM num prazo entre 6 meses e 1 ano. Né? A gente entende que é uma regulamentação complexa a ser feita, né? Que deve entrar no rol de regulações que estão acontecendo agora de todos os fundos de investimento, não só o FIAGRO, como os FIIs, os FDICs, estão todos passando por uma revisão de regulamentação. Então, a gente entende que o FIAGRO deveria entrar nessa esteira de regulamentação também, mas, logicamente, o que deve ser feito e pode ser feito e deve ser feito é uma corrida em paralelo, né, com relação a você desenhar juridicamente o FIAGRO com relação a riscos, você já começar a desenhar um fundo em que, no momento em que for regulado, você já possa ir a mercado, né, para captar recursos para poder botar de pé o fundo. Então, assim, a nossa expectativa é que seja rápido, né, mais ou menos esse prazo que eu te coloquei. Às vezes o deputado tem até mais informação. Deixa eu complementar, nós estamos falando juntos aí. O Paulo fez uma intervenção que foi muito bacana. Tem uns detalhes que talvez algumas pessoas possam passar lotado. Ele é da RISA. Ele diz o seguinte: nós temos um fundo de imóveis rurais. Olha o que ele falou. Nós temos um fundo imobiliário que lida com imóveis rurais. Nós botamos o FIAGRO na família dos fundos imobiliários. Isso que falou, e a RISA teve um papel de pioneirismo, mas não é a única mais. O Paulo sabe, vai ter dados que, se vocês quiserem, acho que pode apresentar. Há outros fundos já imobiliários centrados em imóveis rurais. Aí ele disse uma outra frase, eu prestei atenção e acho que todos nós. Ele falou, mas tem especificidades, por isso que é importante ter o FIAGRO. Exato. Mas o que ele falou? Ele falou, já tem uma matriz e já tem o FIAGRO. Por isso, Paulo, que eu vou ser mais otimista. Eu falei que a CVM colocou sob consulta, é a pergunta do Carlão, agora a regulamentação dos fundos de investimento. Vocês estão acompanhando isso. Mas já há uma regulamentação, tá certo? Essa regulamentação é para aperfeiçoar a regulamentação existente. Não é que vai criar uma nova regulamentação. Então, eu vou fazer uma aposta, tá certo? E nós vamos depois fazer um evento juntos. O Carlão vai trazer o churrasco, tá certo? Eu pago o carneiro. O Paulo vai pagar com gosto. Mas é o seguinte, se vier a sanção, como eu estou batendo aqui na madeira, tá certo? Se vier a sanção sem veto, porque se tiver com veto, aí tem que pautar no Congresso, votar o veto, aí vai demorar. Vai demorar um pouco mais, tá certo? Mas nós fomos recorde. Eu apresentei o projeto em outubro, votei na Câmara em dezembro. Dia 1º de fevereiro, o presidente da República foi lá, posse do novo presidente da Câmara, do Senado, falou assim, para o governo interessa esses projetos, listou o FIAGRO, falou que era prioritário no Senado. Nós votamos no Senado em março, tá certo? Começo de março. Então, nós estamos agora para a sanção, tá certo? Então, eu quero dizer, Paulo, se a sanção vier hoje sem veto, nós vamos ter FIAGRO financiando a próxima safra. Vai ter FIAGRO operando em outubro, no máximo, aqui, já plenamente. E não vai ser um só, não. Vão ser alguns. Esperamos aqui, pela RISA, que tenhamos os nossos, tá, deputado? Pedindo equiparação à lei dos FIIs, isso com certeza a gente vai fazer. Essa é a ideia que a gente leva a cabo aqui também pela nossa gestora, tá? Paulo e deputado, muito obrigado pelas colocações, sempre muito engrandecedoras para nós. Temos uma pergunta de um membro da nossa comissão, logo depois vou passar também a palavra para o José Mário direcionar mais perguntas, já entrando aqui no debate. Uma pergunta do Sérgio Barbieri, que é membro da nossa comissão de agronegócios. Ele diz o seguinte: a restrição para aquisição de imóveis rurais por capital estrangeiro em nada tem a ver com o FIAGRO, como bem asseverou o deputado Arnaldo Jardim. Porém, a aprovação da lei do FIAGRO não abre um precedente para que a Câmara dos Deputados olhe para o projeto do senador Irajá de uma forma menos ideológica e sim de fomentar ainda mais o agro em nosso país.
Então, aproveitando a pergunta dele, eu queria que vocês fizessem essa diferenciação muito clara. Quer dizer, por que o FIAGRO não esbarra na restrição de aquisição de terra rural por estrangeiro e se isso vai trazer alguma solução para essa questão que a aquisição de terra rural por estrangeiro sempre traz, né? Porque existe um debate muito acalorado, a Dora está aí também na nossa webinar, e tem um debate muito acalorado sobre isso. Nós queremos saber a visão de vocês sobre o que o FIAGRO substitui, o que ele, vamos dizer, traz desse tema e o que poderia ser uma interface entre esses dois assuntos. Quer comentar primeiro, deputado? Pode comentar, eu completo, Paulo. Vamos lá. A gente entende que um projeto não tem, na minha visão aqui, né, não tem correlação com o outro, né? O FIAGRO, ele permite o investimento estrangeiro em cotas do fundo, né, por exemplo, né, para poder, de fato, financiar o setor e financiar os investimentos no setor, né? Sempre quando se abre essa discussão de aquisição de terras por estrangeiros, né, muito se fala justamente dos investimentos no setor. Fala-se que é preciso ampliar o leque para que se possa desenvolver o setor agrícola, né, e aí se coloca a possibilidade da venda de ativos imobiliários rurais para estrangeiros, né? Na minha visão, uma coisa, na verdade, não substitui a outra, né? Mas traz uma regulação na qual seria possível o investidor estrangeiro investir no agro brasileiro sem que ele seja proprietário direto das terras, né? E da qual ele poderia, sim, ter benefícios financeiros, assim como qualquer outro investidor nacional teria ao investir no FIAGRO. Então, eu acho que a questão do FIAGRO tira essa parte ideológica da discussão, porque ele equipara exatamente o estrangeiro ao investidor nacional na questão de resultados a serem obtidos através da exploração das terras agrícolas do Brasil. O Paulo falou por mim, eu já havia mencionado esse tema, eu tinha tomado iniciativa até, não tem esta vinculação, o FIAGRO tem características que impedem qualquer tipo de manipulação para uso disso ou para ser um instrumento de burlar a atual legislação, tá certo? Repito, uso de laranja é muito mais fácil com as regras, não será o FIAGRO um instrumento para isso. Segundo, o debate não é patrimonial no FIAGRO, é da gestão, tá certo? É do rendimento, então não é a questão patrimonial, razão pela qual concordo integralmente com o Paulo, eu havia me referido a isso. A segunda parte da pergunta do Sérgio Barbieri é se eu acho que isso, a situação do FIAGRO, vai impulsionar o debate. Ele falou, não tem a ver, mas vai impulsionar o debate? Ô, Sérgio, acho que não tem a ver. Tá certo? O FIAGRO vai ter essa autonomia, vai tocar, vai atrair investimentos de fora e daqui no setor, mas eu acho que não é ele o determinante para fazer esse debate ser impulsionado. O clima hoje está muito ideologizado nesse debate, tá certo? Eu concordo com a posição, inclusive, que tirou a FPA. A FPA não considera essa discussão sobre esse projeto na Câmara como uma discussão prioritária. Na nossa pauta lá da Câmara, nossa prioridade nesse instante é a questão da regularização fundiária, é a questão do licenciamento ambiental e é a questão dos agrodefensivos. Essas, para nós, são as três pautas mais importantes do ponto de vista da FPA. Eu acho que tem razão, a gente deve se concentrar nisso. Esse outro debate é importante, mas não acho que ele seja um prioritário a ser feito nesse instante. Obrigado, deputado. Assim, como última pergunta, tenho só duas perguntas bastante objetivas. Para o deputado, eu queria saber, na eventualidade, vamos torcer para que não, né? Mas na eventualidade de um veto,
se o senhor entende que hoje o Congresso poderia derrubar esse veto no futuro, seja pelas conversas internas na FPA, enfim, se o senhor entende que isso seria factível. E sabemos que a política muda, mas é uma visão do senhor hoje. E para o Paulo Vitor, eu queria só entender, por exemplo, tem alguns pontos do ponto de vista tributário que foram muito interessantes, principalmente para os fundos de investimento imobiliários, né? E a gente vê no projeto do FIAGRO, essa questão, tem essa polêmica da questão do diferimento, que já foi falado aqui, que não entendemos como um problema, como uma renúncia fiscal, enfim, mas do ponto de vista tributário tem alguns benefícios na distribuição de rendimentos para a pessoa física, né, considerados preenchidos alguns requisitos, né. Se você acha que esse benefício do ponto de vista tributário pode ser tão benéfico para o FIAGRO quanto esses benefícios são hoje efetivamente para quem investe em fundo de investimento imobiliário. Pode ir primeiro, deputado. Então, a minha primeira pergunta, a pergunta feita a mim, é sobre o veto. Mais do que fazer uma análise, deixa eu dar uma experiência. Tem uma outra matéria que é importante para o setor, é o pagamento por serviços ambientais. Eu, desta matéria, fui relator na Câmara, foi no Senado, voltou, fui na Câmara de novo e aprovamos por quase unanimidade. O governo vetou 5 itens, tá certo? Na última sessão do Congresso, nós derrubamos 2 vetos, tá certo? E sobram 3 para ser analisado na próxima sessão do Congresso. Mas contar uma coisa a mais, tá certo? Não foi... Nós derrubamos o veto do governo, mas nós convencemos o líder do governo e o próprio governo concordou com a derrubada do veto. Então, nós não vamos transformar isso, se veto vier, numa coisa de a favor ou contra o governo. Nós somos a favor do agro, tá certo? Nós vamos discutir sobre o olhar do agro. E, repito, dentro do governo, Casa Civil, a favor da sanção total. Secretaria de Governo, a favor da sanção total. MAPA, Ministério da Agricultura, a favor da sanção total, tá certo? Somente a Receita. E um secretário lá do Ministério da Economia nos ajudou a confeccionar o projeto. Então, desculpe, torcer para que o governo não vete, mas, se vier, nós vamos nos mobilizar. Eu acho que nós temos uma grande chance de derrubar o veto, não do governo, do veto ao FIAGRO, tá certo? Que é algo de interesse do agro. Vamos fazer isso não para derrotar o governo, mas para prevalecer o interesse do agro. Vamos trabalhar, sim, para derrubar o veto. Legal. Da pergunta colocada sobre a tributação, José, é o seguinte, de fato, a questão, né, não é uma... vamos se entender assim, não é uma questão que atrapalha, ela praticamente elimina o FIAGRO, tá? Se a gente não tiver a questão do diferimento do tributo com relação a rendimentos, tá? Do FIAGRO, assim como aconteceu com os FIIs. Tá? Então, eu entendo que seja uma questão essencial e que, de fato, vai impulsionar, né, o FIAGRO, que é a questão do rendimento, né, não ser tributado, né, o que é tributado, na verdade, é quando você tem um ganho de capital e faz a venda das cotas. Né? É como se você tivesse uma participação no fundo, né, e os rendimentos advindos desse fundo não são tributados, né? Então, isso impulsiona o setor, porque traz um tipo de investidor que não está acostumado com tributação a toda hora, pagar, por exemplo, pagar IR, pagar DARF, etc. É um investidor, de fato, pequeno investidor, por exemplo, de varejo, que entra, né, nesse tipo de fundo. Então, acredito que essa questão tributária da isenção no rendimento, que é colocada, logicamente, para fundos listados, com mais de 50 cotistas, nenhum cotista ter mais de 10% do fundo, né? Então, existem condições específicas para que isso aconteça, né? Mas acredito que para o investidor de varejo, o pequeno investidor,
né, que hoje impulsiona a construção civil, o mercado imobiliário brasileiro, para que ele possa impulsionar também o mercado de dívida do agronegócio, né, investimentos no agronegócio através do FIAGRO, essa tributação, vamos dizer, diferenciada, ela é essencial. Perfeito, obrigado, Paulo, obrigado, deputado. Uma última pergunta que a gente tem aqui, que foi mandado pela nossa audiência, é a Cássia Menezes, do Stock Forbes Advogados, está perguntando, no projeto de lei há uma previsão de que os imóveis rurais do fundo poderão ser alienados ou arrendados. Não há uma previsão para outras formas de uso, como parcerias rurais. Há alguma razão específica para isso? Acho que é mais Bem, o objetivamente, deputado. Cássia, agradecendo a sua pergunta, foi uma bobeada nossa. Nós deveríamos ter previsto isso. Não previmos. Percebemos isso quando o projeto estava no Senado. Algumas pessoas inteligentes como você vieram nos alertar, tá certo? E nós aí vimos que, se fôssemos lá fazer a observação, e aí, deixa eu até nominar, a Ambima veio nos fazer essa sugestão, apresentar uma proposta, teria que voltar na Câmara, e nós achamos que estávamos perdendo um tempo muito valioso. E estamos perdendo um tempo valioso. Por isso que eu queria muito torcer, uma altura dessa decisão deve ter sido tomada, vamos ter a comunicação daqui a pouco, da sanção, porque nós queremos vê-lo operar nesse plano safra. Nós estamos prevendo que a demanda por crédito vai ser muito superior ao ano passado. Não tem fontes adicionais. O FIAGRO é decisivo, tá certo? E nós achamos que nós podemos, e isso não significa alterar o espírito da lei, na regulamentação, incorporar isso, Cássio. Mas eu, autor, tivesse percebido isso, teria feito esta observação que você, repito, a Ambima nos fez chegar, quando já tinha passado da Câmara, estava no Senado, tá certo? Eu teria feito isso anteriormente. Quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Acabei de olhar aqui, 190 pessoas ainda. Estive dando uma olhada, entra pessoa, sai, é normal isso. Pelos meus contos, mais de 260 pessoas, acho que é por aí, o número, vocês que sabem direitinho, participaram. Não, foi excepcional. Foi um recorde e, assim, agradecemos muito e vamos já caminhando para o encerramento. Então, dou as últimas palavras para você fazer as considerações finais, o Paulo também, 30 segundos para cada um, mas já fica o nosso agradecimento aí, recorde de audiência. Agradeço. Paulo, quer fazer umas palavrinhas finais? Não, agradeço a todos aí pelo convite, né, de poder compartilhar as ideias, tanto vindo da parte legislativa quanto da parte jurídica aí relacionada ao projeto, trazer um pouquinho do mercado para vocês, o que o mercado financeiro e de capitais está pensando sobre o assunto. Muito obrigado, espero ter contribuído da melhor forma aí nesse debate que é tão precioso aí para o setor do agronegócio brasileiro. Deputado, alguma palavrinha final? Meus agradecimentos à OAB, meus agradecimentos ao grupo, setor de agronegócio, cumprimentando a todos vocês aí, ao Marco Túlio, a você, Bernardo, ao Zé Mário aí, muito obrigado, eu adorei. Obrigado, Paulo, pela contribuição aí, parceria que fizemos. Carlão, querido, um grande abraço aí, foi um prazer imenso estar com vocês. Surgirão questões, vamos marcar daqui a pouco, mais para adiante aí, esclarecimentos, a regulamentação, estou à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Então, em nome da OAB São Paulo, da Comissão de Agronegócio, quero agradecer a presença de todos. Para nós foi muito importante as contribuições de cada um. Agradecer ao Marco Túlio, ao Carlão, ao Paulo, ao deputado Arnaldo Jardim, à Dora, ao José Mário, por ter nos ajudado a organizar o evento e a divulgar, e que seja aprovado, né? Estamos aqui na expectativa, que seja sancionado na integralidade. Se não for, contamos com a força da Câmara dos Deputados para também derrubar esse veto, vamos dizer assim, e torcemos muito para que esse instrumento seja muito utilizado pelo setor. Estamos aqui também para trabalhar e contribuir com isso. Muito obrigado e boa noite a todos.